E aí galera, hoje vamos falar sobre o Dark Web, que promete um conteúdo bem interessante, já que tem mostrado alianças um tanto quanto diferentes. O quadrinho começa mostrando algum lugar em algum dia, com o Ben caminhando e conversando com a Eve sobre o Natal. Parecia uma noite comum e feliz, mas de repente, os dois encontraram o Peter e a Mary Jane parecendo bem amigáveis. A situação já parecia meio esquisita, e realmente era, porque o comportamento do outro casal foi bem diferente do comum. Tanto que o Peter puxou o cabelo do Ben, que saiu como uma peruca, que foi tratada como lixo. Seguindo em frente, arrancou a boca. Detalhe que isso é referência a uma antiga cena que aconteceu com a Madeline, para invalidar sua existência como se não fosse dona nem da própria história. A Eve tentou impedir e foi meio que consolada pela Mary Jane, como se aquilo fosse uma coisa super normal. Aos poucos, viu seu amado perdendo os olhos e até o cérebro, sendo tratado como um nada de lugar nenhum. O Ben acordou cansado daquilo, e ali podemos ver que foi meio que uma ilusão criada pela Madeline, porque no limbo as emoções têm poder, e a nova rainha tem trabalhado muito para focar nas energias mágicas, inclusive tem concentrado emoções negativas na foice das dores ou mágoas, que serve para manter o controle sobre os demônios daquela dimensão. Continuou perguntando se o Ben se sentia energizado, e apesar do rapaz parecer cansado, disse que se dor é energia, então ele tem muita. A rainha do limbo finalizou dizendo que tudo que tiraram deles vão pegar de volta. Ou seja, essa é uma história que foi escrita como a vingança de dois dos maiores clones do universo. Já partindo para a cafeteria, onde tinha uma galera reunida para bater um papo, podemos ver esse povo comentando sobre como o Harry gostava e parecia entender de café. Ao lado tinha até o John Jonah Jameson comentando sobre o comportamento duvidoso do vilão Lápide. De repente, a Mary Jane se aproximou do Peter e os dois pensaram em comemorar o aniversário do Harry com um café, e por isso o herói se aproximou do atendente para fazer o pedido. Foi bem aí que reparou o Norman do lado de fora. Norman disse que não queria incomodar, parecia meio mal porque o clone do seu filho morreu em seus braços, enquanto o do Peter morreu de forma semelhante, um plano orquestrado quando Norman era muito pior, e pela forma que falou, pareceu sentir como se o destino tivesse devolvido todo o mal que praticou. Apesar do Peter pensar que aquele clone era diferente, foi uma pessoa e amou o pai da mesma forma que o original. Foi nesse clima triste que o Norman se afastou e, mais uma vez, deu para ver o Peter sendo empático com uma das pessoas que mais trouxe sofrimento para sua vida. Voltando para o limbo, podemos ver o Ben dizendo que não gostava de surpresas, e a Mad continuando que tinha afazeres em Nova York. Até mencionou o fato dela não poder entrar em Krakoa com mais intenções, já que faz parte do acordo que fez com a magia. Também mencionou que o Ben queria sua amada de volta, então tinha tudo em mente para alcançar o que os dois queriam. Mas o Ben ficou com o pé atrás, porque sabia que os X-Men não iam demorar para descobrir. A caminhada terminou com os dois encontrando o Venom, que foi para lá justamente porque a Madeline disse que ia ajudar a encontrar o filho dele, reforçando que todos ali teriam o que queriam e tudo o que precisavam estava em Nova York. Só precisavam ajudar um ao outro. Terminou pedindo para o Ben fechar a porta, dando a entender que ia fazer alguma coisa com o Venom. Já partindo para Nova York, podemos ver alguns X-Men. Tanto que a Jim e o Scott comentaram sobre as pessoas estarem silenciosamente detestando a multidão e se recusando a reconhecer que fazem parte dela. O Bob comentou que a Flama não parecia se divertir com o frio, e ela respondeu que não ia fingir que não estava aquecida pelos poderes, só para se encaixar. Mas como Alex se reclamava da temperatura, parece que a moça resolveu o problema, movendo a mão na direção dele. Nesse momento, Magia se aproximou dos enfeites e um gnomo formou uma expressão assustadora. Jim perguntou se tinha alguma coisa errada, mas a feiticeira disse que provavelmente não. A verdade é que nesse momento, Madeline fazia um ritual em meio aos demônios que pareciam amar aquele momento. De acordo com a Rainha do Limbo, aqueles espíritos já estavam preparados, e se continuasse tocando aquele piano, suas essências seriam infiltradas no reino da Terra.
Já na Terra, Peter se despedia da Liz, dizendo que ia ligar no dia seguinte, mas do nada seu sentido aranha ficou louco e os X-Men também ouviram a música, que parecia muito desagradável. As coisas ficaram bizarras quando vários objetos tomaram formas demoníacas, como por exemplo a carruagem e até uma estátua que era admirada por um casal. Por isso, as pessoas começaram a correr sendo atacadas por todos os lados, o que quer dizer que os heróis tiveram que entrar em cena. O Homem-Aranha mesmo admitiu que aquilo ficou mais esquisito que o comum, e no alto de um prédio deu uma boa olhada na praça, chegando à conclusão que seria um dos natais mais diferentes que já presenciou. O Homem de Gelo, já desconfiado, disse que era obra da namorada do Destrutor, e como resposta ele disse que a Madeline não é sua namorada. Ao lado, Jim deu uma investigada para saber de quem era aquela energia emocional alimentando aqueles objetos, porque eram semelhantes, mas não tinha nenhum sinal da Rainha do Limbo. E com uma expressão de descontentamento, Magia tentou reforçar que a moça tinha mudado, mas ao mesmo tempo lamentando e perguntando o que foi que ela fez. Nesse momento, a própria Rainha do Limbo chegou na Terra por meio de um portal, perguntando como a Eve se sentia, que era claramente desconfortável. As duas comentaram que era hora de criar um pequeno inferno. O tempo era curto e, conhecendo bem o Venom, não ia perder um segundo para finalizar o trabalho. Já no Oscorp, o interessante é que o Norman dava uma olhada nas notícias. Naquele momento estavam falando justamente sobre o evento conhecido como Inferno, que é uma das fases mais famosas dos X-Men. Logo notou que tinha alguém se aproximando e por isso virou para ver quem era. Aquela pessoa soava como Peter, mas era o Ben querendo falar sobre o que foi arrancado dele, principalmente suas memórias, que em grande parte nem eram dele, porque quem viveu aquilo foi o Peter, e para ficar ainda mais estranho, perdeu algumas tendo que viver apenas com as partes ruins, como as dores e traições. De qualquer modo, ainda lembrava do Norman, e aí com todo o histórico de maldades que sabemos que esse homem tem, já deu para ter uma noção que se tratava de vingança. Ben pulou para cima do seu oponente e o acertou contra a parede, dizendo que o que ia acontecer naquela noite ia começar pelo Norman, que reagiu vestindo a armadura dourada, e como a história é cheia de reviravoltas, o Ben usou o dispositivo para explodir o planador. O que quer dizer que o Norman tentou reagir, mas não deu muito certo, e acabou levando uma surra. Enquanto isso, Madeline se irritava pelo acordo que fez com o Venom, e ele nunca aparecia. Do nada, alguma coisa passou muito rápido perto das duas, tanto que o que mais chamou a atenção é que seu novo aliado parecia mais fora de si que o comum. A moça até comentou que tentaram deixá-lo mais maleável, tirando algumas coisas, e no fim das contas, parece que tiraram demais, porque surgiu dizendo que queria comer o cérebro do Homem-Aranha. Daí já dá pra gente ver que tem muita confusão a caminho, e o Peter vai ter que resolver. O que vocês acham desse quadrinho? Comentem aqui embaixo, deixem aquele like e se inscrevam. Ativem o sino das notificações e para quem quiser me seguir nas redes sociais, estão todas aqui embaixo na descrição. Até o próximo!